pessoal, a gente vai continuar o estudo de João. Como eu já tinha falado na semana passada, então nós começamos na última aula, e eu usei uma parte do tempo para trazer uma introdução ao livro, e o primeiro capítulo é um capítulo extenso, né? Então eu já tinha avisado para vocês que nós íamos dividir o capítulo 1 nessas 2 semanas, né? Então na semana passada a gente fez a introdução ao Evangelho de João e viu o prólogo, né? A gente estudou o prólogo, e hoje a gente vai ver o restinho do capítulo. E na próxima semana o pastor Hugo vai pegar o capítulo 2, ok? Então, pessoal, eu cheguei à conclusão que eu trouxe umas palavras em grego, né, as expressões em grego, cheguei a tempo com expressões e nem com palavras em grego hoje, né? A não ser que seja muito importante. Então, por conta disso, vamos para o texto, né? A parte, a gente viu o prólogo na semana falando sobre João trazendo a narração do testemunho de João Batista e depois a narrativa do encontro de Jesus com João, o batismo de Jesus e Jesus fazendo seus primeiros discípulos, ok? Então, eu vou compartilhar aqui o texto, depois a gente vai para os slides. Vamos primeiro ler esses versículos, né? Essa parte de... Então, olha só, mas a gente viu até o capítulo 18, né? Vamos pegar aqui a partir do versículo... Desculpa, a gente viu até o versículo 18, vamos pegar aqui a partir do versículo 19. Olha que legal. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então o quê? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Só um detalhe, pessoal. Aqui no versículo 21, essa tradução coloca: és tu profeta? Como se os fariseus ou os emissários dos fariseus estivessem perguntando se João era um profeta. Mas a tradução correta seria: és tu o profeta? Né? É um artigo definido que está faltando aí. Beleza? Então, eles estão perguntando se João é o profeta, nesse versículo 21. E João responde: não. Versículo 22. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? O que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betabara. Na maioria das traduções a gente vai encontrar estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Ok? Vamos parar por aqui, depois a gente vê o restinho do texto, né? Então vamos para os slides, para a gente começar a estudar esse assunto. Olha que legal. Então, aula 2, testemunho de João Batista e os primeiros discípulos, né? João capítulo 1, do 19 até o 51. Então, pessoal, fiz uma divisão didática, né? Quer dizer, uma divisão para fins didáticos aqui do primeiro capítulo, dividindo em 3 partes. Então, a primeira parte sendo o prólogo, o qual nós vimos, o que nós vimos na semana passada, né? E as últimas 2 partes é o que a gente vai ver hoje, né? O testemunho de João Batista, que são esses versículos que a gente acabou de ler, do 19 até o 34, e a parte final do capítulo, que são os primeiros discípulos de Jesus, né? Do versículo 35 até o 51. Então, só uma rápida recapitulação, né? O que é o prólogo? O prólogo é a introdução do livro, né? Não é só o prólogo do capítulo 1, é o prólogo de todo o livro. E o prólogo de João é importantíssimo porque ele traz Jesus como o verbo de Deus pré-existente e que encarna em uma pessoa, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o versículo 14 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o prólogo que a gente viu na semana passada não é só o início do capítulo 1, como é a introdução de todo o livro, né? E aí,
A gente viu como o prólogo de João se relaciona com o começo da Bíblia, né? O começo de Gênesis, e a gente viu algumas coisas bem interessantes a respeito da revelação de Deus através da pessoa do Filho. Então, o prólogo de João traz isso, né? Ele apresenta Jesus como Filho de Deus, Jesus como o Verbo pré-encarnado, né? Aquele que sempre existiu, aquele por meio do qual as coisas foram feitas e sem ele nada teria sido feito. Ele traz a encarnação do Verbo na pessoa de Cristo e ele traz Jesus como aquele que revela o Deus Todo-Poderoso a nós, né? Deus nunca foi visto por ninguém. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou, né? Então foi basicamente isso que a gente viu na semana passada. Todo mundo conhece bem, né, o prólogo de João. E aí a gente vai para a parte de hoje, ok? Agora vamos para os slides. Olha que legal. Testemunho de João Batista, né, que é a parte que a gente leu, dos versículos 19 a 34. Trouxe aqui alguns tópicos, a gente comenta e se precisar a gente volta para o texto para ler, né? Olha que interessante. Então, as autoridades de Jerusalém enviam sacerdotes e levitas para que investiguem o ministério de João. Então, a primeira coisa que a gente vê, né? João, ele é interpelado por pessoas que vêm de Jerusalém, né? E o texto diz que eles eram da parte dos sacerdotes e levitas, né? Sacerdotes e levitas enviaram pessoas a Jerusalém para interpelar o ensino de João Batista, né? Então, amados, o que a gente sabe sobre isso? João Batista começou a pregar no deserto antes do início do ministério de Jesus, né? E a mensagem dele era uma mensagem muito simples, uma mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E João Batista é um personagem importante porque ele é o precursor do Messias. Há uma série de profecias do Antigo Testamento que diziam que o Messias teria um precursor que o antecederia, e João Batista é essa pessoa, né? A gente vai ver aqui algumas profecias do Antigo Testamento falando sobre a vinda dele, né? Então, um detalhe importantíssimo sobre o ministério de João é que ele pregava uma mensagem de arrependimento, uma mensagem confrontando, né, os pecados da nação, como dizem as profecias, para preparar o caminho do Senhor, né? Mas um detalhe importante é que ele batizava as pessoas. Então, ele pregava no deserto, às margens do Rio Jordão, e ele batizava as pessoas. Então, o que era o batismo? O batismo era, desde a antiguidade, o batismo é um ritual que existe há muito tempo, né? O batismo ele não é criado na igreja cristã, ele existe em várias culturas. E o batismo ele é um ritual de iniciação e um ritual de purificação. No caso de João Batista, o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados tinha essa simbologia de purificação, né? As pessoas seriam lavadas dos seus pecados, né? Ainda não era um ritual de entrada na igreja, porque ainda não existia igreja, né? Mas é uma preparação para que as pessoas pudessem receber a mensagem do Evangelho. Então, o texto de João fala que ele foi interrogado, né, por essas pessoas que vieram de Jerusalém para perguntar o que ele estava fazendo, né? Voltando para a tela, para os slides. Uma curiosidade quanto ao ensino de João. No caso, eu coloquei aqui 3 pontos que devem ter levado essas autoridades de Jerusalém a tomar essa decisão, né, de mandar esses emissários até João, né? Então, com certeza, eles tinham curiosidade com relação ao ensino, eles queriam saber o que estava sendo ensinado, né? Até pelo fato de serem autoridades religiosas, então eles tinham a responsabilidade, né, de saber o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado no território de Israel. Então, havia uma curiosidade quanto a este ensino, né? Havia o desejo de conferir as credenciais proféticas, né? O que é isso? Eles queriam saber de onde é que aquele cara veio, queriam saber quem é que tinha enviado aquele cara, queriam ver com que ele tinha estudado, né? Qual era a autoridade que ele tinha para fazer o que ele estava fazendo, né? Então, com certeza, havia esse desejo de conferir as chamadas credenciais proféticas. E o terceiro ponto, amados, que a Bíblia também é o que está mais... é o que é mais evidente na Bíblia, é a inveja que ministérios como o de Jesus e de João despertavam nessas pessoas. Então, eles também tinham inveja. João estava levando pessoas ao deserto, né? Estava atraindo pessoas, e João estava fazendo discípulos, né? O texto bíblico fala que João tinha também discípulos, ok? E aí o que acontece? João, ele nega ser o Cristo. Eles perguntam quem é que ele é, né? E ele nega que seja o Cristo, ele nega que ele seja Elias, e ele nega que ele seja o profeta, né? O que é isso? O que seria isso?
ele nega que ele seja o Messias, primeiramente, né? Cristo, a palavra Christus, do Novo Testamento, é a versão grega, né? A versão neotestamentária da palavra Machia, que é o Messias, o rei ungido. Então, em Israel havia um anseio messiânico, as pessoas estavam esperando pelo advento do Messias, e quando um cara aparece pregando e batizando no deserto, as pessoas ficam na expectativa de saber se ele não seria o Messias. Então, a primeira coisa é: você é o Cristo? E ele disse que não é. Né? O Evangelho de João diz. Ele confessou e não negou. Ele confessou que não era. Né? Depois ele disse que ele não é Elias. Por quê? Porque o texto bíblico também dizia que Elias voltaria. Uma vez que Elias, amados, não foi morto, não morreu, Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, né? Havia esse sentimento nacional, né? Baseado também nas profecias. Malaquias fala que, no final de Malaquias, a gente vai ver isso. Deus diz que enviaria Elias para que ele fizesse voltar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, antes que viesse o grande dia do Senhor, e para que a terra não fosse ferida com maldição, né? Para que a terra não fosse amaldiçoada. Então esperava-se o profeta Elias vindo antes de Cristo. Então as pessoas perguntam: você é Elias? E a despeito da profecia da vinda de Elias se cumprir na figura de João, porque João é um tipo de Elias, ele não é a pessoa de Elias. Então ele diz: não, eu não sou Elias. E a terceira pergunta: você é o profeta? Que profeta seria esse, né? Seria algum profeta do Antigo Testamento? A gente vê em Mateus e em Lucas, quando Jesus pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí eles dizem: um dizem que o senhor é Elias, outro dizem que é um dos profetas, né? Aqui no caso de João, como eles perguntam se ele é o profeta, eles estão se referindo provavelmente à profecia de Deuteronômio, capítulo 13, quando Moisés diz: o Senhor levantará do vosso meio um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir, e quem não ouvi-lo deve ser excluído do povo. É uma profecia messiânica. Mas o fato de Moisés utilizar a expressão um profeta como eu fez surgir também em Israel essa ideia de que se levantaria um grande profeta. Não necessariamente fosse o Messias, né? Eles não tinham identificado ainda em Israel, né? Não era todo mundo que tinha essa clareza de que esse profeta que Moisés profetizou que viria seria o próprio Cristo. Então, João nega essas três coisas: eu não sou o Cristo, eu não sou Elias e não sou o profeta, né? Então, o que ele diz sobre si mesmo, né? Então, ele se apresenta como a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, ou preparai o caminho do Senhor. Onde é que a gente encontra essa afirmação? Ou melhor, onde é que a gente encontra a base para essa fala de João? No livro do profeta Isaías, capítulo 40. Vamos dar uma olhadinha lá no texto de Isaías. Olha só. Isaías, capítulo 40, versículo 3. Quando ele se apresenta como, ou melhor, quando está profetizado a vinda, né, do precursor do Messias, está profetizada, né? E ela o precursor é a voz que clama no deserto. Olha só. Capítulo 40 de Isaías, a partir do versículo 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Olha que legal, amados. Ele é uma profecia messiânica e ele começa falando sobre consolo, né? Trazendo consolo sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus e sobre Jerusalém. E ele diz: olha, a iniquidade de Jerusalém foi expiada, ela já pagou o que tinha que pagar pelos seus pecados. Por quê? Né? Versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo o monte e todo o outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Amém? Uma profecia messiânica, né? Uma profecia maravilhosa. E a voz do que clama no Senhor é o clamor do precursor, né? Que está chamando o povo ao arrependimento e anunciando a chegada dele, né? Então, essa fala, a voz do que clama no deserto, não está só em João, como também está nos demais evangelistas, né? Os demais evangelistas registram João se apresentando como a voz do que clama no deserto, como um cumprimento da profecia de Isaías 43. Olha só.
Então, eu trouxe aqui essas referências, né? Mateus 3:3, Marcos 1:3 e Lucas 3:4, né? São referências nos sinóticos, onde João se apresenta como a voz do que clama no deserto. E aí, amados, eu coloquei aqui algumas profecias do Antigo Testamento sobre o precursor do Messias, né? Isaías 43, a gente acabou de ler. Mas tem duas profecias em Malaquias, Malaquias 3:1 e Malaquias 4:5. Malaquias 3:1 diz: eis que eu vou enviar o meu servo adiante de mim. Né? E Malaquias 4:5 fala da vinda de Elias. Irá Elias e ele fará voltar o coração dos pais aos filhos e dos filhos ao pai, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Né? Então, são profecias a respeito da vinda do precursor, e esse precursor acaba sendo identificado no Antigo Testamento como o próprio Elias. Isso não é por acaso, amados. Quando João nasceu, o seu pai profetizou, né? Cantou um cântico, e nesse cântico ele fala que João iria na força e no espírito de Elias. Né? Então, João Batista é um tipo de Elias. É um cara solitário, é um cara que vive no deserto, se alimenta de gafanhotos e mel silvestre, tem um cinto de couro de camelo e traz uma mensagem profética, uma mensagem dura para o povo. Era uma mensagem de esperança e uma mensagem de salvação, porque anunciava a vinda do Messias, mas é uma mensagem dura porque denunciava os pecados e chamava o povo ao arrependimento. Né? Então, nesse sentido, João Batista tem um ministério que é similar, né, ao ministério de Elias. Ok? Então, a profecia se cumpre na pessoa de João Batista. E Jesus fala isso nos evangelhos. Alguém pergunta, Senhor, mas por que dizem que Elias deve vir primeiro? Aí Jesus fala, em outras palavras, ele veio e fizeram o que quiseram a respeito dele. Né? E o evangelista escreve que ele estava se referindo a João. Ok? Voltando para a tela, para os slides. E aí a profecia sobre o profeta, Deuteronômio, eu falei Deuteronômio 13, é Deuteronômio 18. Ok? Deuteronômio 18:15 fala sobre o profeta que Moisés disse que iria se levantar. Então, as pessoas estavam na expectativa da manifestação do Messias, né, da vinda de Elias e também da vinda do profeta. Beleza? Deuteronômio 18:15, se alguém quiser depois dar uma olhadinha. Né? Seguindo adiante, olha só. E aí o texto de João nos revela que os que foram enviados eram da parte dos fariseus. No início fala que eles eram dos sacerdotes e levitas, né? E depois João disse que eles eram dos fariseus. E eles queriam saber por que João batizava, né? Então, amados, eu coloquei aqui, os fariseus entendiam o significado dos rituais de purificação, né? Então, o que seria isso? Os fariseus eram um grupo, um partido, né, religioso e político de Israel, né? Não vou contar a história dos fariseus, nem perder tempo, nem gastar tempo com essas coisas, né? Mas o fato é que eles tinham uma noção muito apurada dos rituais de purificação. Havia uma série de rituais de purificação no templo, nos ritos, né? Com relação à lavagem de utensílios sagrados e tudo mais. E eles entendiam que o batismo era um ritual de purificação, mas eles queriam saber com que autoridade João podia ministrar uma cerimônia como essa na vida das pessoas, né? Então, depois de quererem saber qual era o ensino de João e quererem saber quem era João, que é o que está registrado, né? Com certeza eles não perguntaram só isso. Com certeza eles ficaram observando, com certeza passaram horas conversando com João, né? Mas o que o Evangelho de João nos relata, nos traz, né? Essa preocupação em saber quem ele era, né? Se ele era o Messias, ou Elias, ou o profeta, e saber por que ele batiza, com que autoridade ele fazia o que ele fazia, né? E aí vamos lá. Então João responde dando testemunho de Cristo, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Por que você batiza se você não é o Cristo? É isso que eles perguntam. Por que você está batizando? Você não é o Cristo. Qual a sua autoridade para isso? Aí ele diz, eu batizo com água, mas vai vir um depois de mim, que está no meio de vocês, e ele é anterior a mim. E eu não sou, ele tem a primazia, e eu não sou digno de desatar, de me abaixar para desatar a correia das suas alparcas, né? Isso é muito interessante, porque abaixar para desatar a correia das alparcas era o serviço do servo que estava na posição mais baixa numa casa.
né? Por quê? Porque quem se abaixa para desatar a correia das alparcas é quem vai lavar os pés. Então, João se considerava, em relação a Jesus, ele se considerava indigno de fazer, inclusive, o trabalho do servo da posição mais baixa, né? O pastor colocou aqui é desatar a correia da percata. Exatamente. Eu gosto dessa palavra percata. E é isso que João está dizendo. Olha, não sou digno. Esse que vem, ele é tão especial, ele é tão maior, ele é tão glorioso, que eu não sou digno nem de desatar, de me abaixar para servi-lo e para desatar a correia das percatas dele, né? Por assim dizer. E aí, a gente finaliza essa parte, né? Para chegar no encontro de João com Jesus. Olha só. No versículo 27, né? Quando ele diz, olha, vai vir um depois de mim, o que tem a primazia, e eu não sou digno nem de desatar a correia das suas sandálias. E no versículo 28, João diz que esses acontecimentos, João, o evangelista, né? Diz que esses acontecimentos se deram em Betânia, do outro lado do Rio Jordão. Olha só, trouxe aqui um mapazinho, na verdade, 2 mapas. Porque é o seguinte, quando ele fala em Betânia, amados, não é a Betânia de Lázaro, ok? Olha só esse mapa. Não é um mapa muito legal, né? Por exemplo, aqui à esquerda a gente tem o Mar Mediterrâneo e está cinza, né? Mas você tem aí no centro o Mar Morto, você tem a Judeia, né, Jerusalém, e aí temos o Rio Jordão subindo aí, né, a norte do Mar Morto. Então você pode localizar aí, ó, local no Rio Jordão, onde João batizava, e a cidade de Betânia. Havia 2 Betânias. Tinha essa Betânia, que o texto diz que era do outro lado do Jordão, na região da Pérea, não ficava nem na Judeia nem na Galileia, ficava na Pérea, o lugar onde João estava batizando. E havia uma Betânia que era perto de Jerusalém, sendo a aldeia, né, a cidadela onde moravam Lázaro, Marta e Maria, né, Maria de Betânia, né? Ok, pessoal? Então, os acontecimentos se deram nessa região, né, a leste do Rio Jordão, na outra margem, né, do Rio Jordão, perto da cidade de Betânia. Eu trouxe um outro mapa que eu achei que ficava melhor. Ó, esse mapa tem as demarcações territoriais atuais, né? Mas tem aí as setas mostrando o que interessa para a gente, ok? Então, você tem aí no centro o Mar Morto, né? Você tem essa seta mais embaixo, onde foram feitas as descobertas do Qumran, né? No caso, os rolos do Mar Morto, os manuscritos do Mar Morto, né? Aí no centro, na segunda seta, a gente tem Betânia, além do Jordão, o local real, né, do ministério de João. E lá em cima a gente tem o lugar tradicional do batismo de João, onde ele ministrava o batismo, ok? Onde se acredita, né, que ele ministrava o batismo mais regularmente, ficava ao norte. Eu não sei se mais regularmente é correto dizer. Mas o fato é que essa passagem que a gente acabou de ver fica aqui perto de Betânia, ok? Seguindo adiante. No dia seguinte, né, versículo 29 diz, no dia seguinte, Jesus vai até João Batista e torna a dar testemunho dele. Vamos ler esses outros versículos, né? A gente leu os versículos do 18 até o 28, do 19 até o 28. Vamos ler agora do 29 até o 51. Deixa eu abrir aqui a Bíblia, o texto bíblico. Vou voltar aqui para João. Beleza, olha só. Versículo 29. E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus.
E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Algumas traduções, amados, colocam onde assistes, né? Não é onde moras, é onde assistes. Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vite debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Muito bacana esse texto, né? Vamos para os slides. Olha que legal. No dia seguinte, né, do versículo 29 até o 31, a gente vê essa narrativa. Jesus vai até João Batista e este torna a dar testemunho dele, chamando-o de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados, todos os evangelistas relatam isso, que Jesus vai até João e Jesus pede para ser batizado por João, né? Os outros evangelistas registram que João fica reticente. João diz: eu que devo ser batizado pelo Senhor. Porque João sabia que Jesus era superior a ele, né? João era só o precursor que anunciaria a vinda do Messias, o Senhor, que era o próprio Cristo. Mas Jesus diz: não, deixa para que se cumpra toda a justiça. Mas aí, nessa narrativa do Evangelho de João, ele não narra o batismo em si, mas o testemunho de João sobre o batismo, né? E a primeira coisa que o evangelista João registra é que, ao ver Jesus vindo, João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso é fantástico, mas a expressão Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é maravilhosa, porque ela traz já a noção de Jesus como o Cordeiro sacrificial morto pelos pecados da humanidade, né? No começo do ministério de Jesus, né? No momento em que ele vai ser batizado, antes dos 3 anos e meio se passarem, né? Antes de chegar à conclusão da história, né? O momento da redenção na cruz, João já tinha identificado Jesus como o Cordeiro de Deus, né? Cordeiro sacrificial, morto para remover os pecados do mundo. Isso é maravilhoso. E aí, essa noção de João, a gente encontra a expressão do Cordeiro, versículos sobre o Cordeiro em Apocalipse, né? Em Apocalipse está escrito que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, né? E no capítulo 5 de Apocalipse, o Cordeiro, que é o único apto a desatar os selos e abrir o livro, porque foi morto e com o sangue dele comprou para Deus homens de toda tribo, toda língua, toda nação, né? E os fez reis, sacerdotes, eles reinarão sobre a terra. Então a gente tem o Cordeiro como a questão do Cordeiro sacrificial, né? Toda a lógica da lei mosaica, né? Os rituais de sacrifício pela expiação dos pecados que apontavam para o sacrifício de Cristo, né? Toda a lei apontando para a pessoa de Jesus e o seu sacrifício na cruz, sacrifício voluntário, sacrifício de amor. E a gente tem João trazendo também essas revelações espirituais, né? O Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Ok? Vamos voltar para os slides. E aí, olha que legal. Essas duas referências, né? Apocalipse 5, do 6 ao 14,
que é o momento em que o Cordeiro se apresenta, né, diante do trono de Deus para abrir o livro, e o capítulo 13, versículo 8, quando ele diz o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, né? E aí outra coisa legal que João fala, ele vem após mim, mas tem a primazia, porque já existia antes de mim. Isso é maravilhoso, amados, né? Porque João era mais velho do que Jesus, João começa o seu ministério antes de Jesus, mas ele diz, ele tem primazia, né? Porque Jesus, se João Crono falando aqui do Jesus como verbo pré-encarnado, Jesus como Deus, Jesus é antes de todos, antes de tudo, né? Jesus está antes do princípio, está depois do fim, né? E aí a gente vê o comecinho do Evangelho de João. No princípio era o verbo que estava com Deus e que era Deus, que estava com Deus no princípio, né? Que fez todas as coisas e sem ele nada foi feito. E aí tem um versículo muito bacana, capítulo 8 de João, quando Jesus fala, Abraão viu o meu dia e exultou. E os judeus perguntam, o capítulo 8, o pastor vai trabalhar ele com detalhes quando chegar o momento, né? Mas só para aproveitar essa deixa, os judeus perguntam para Jesus, você não tem 50 anos, como é que você viu Abraão? E Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. É uma afirmação de pré-existência e mais do que pré-existência, é uma afirmação de eternidade. Porque ele não diz, eu virei, eu fui, eu era, eu sou. Né? Ele é, simplesmente. Né? Não tem princípio nem tem fim, ele simplesmente existe. Né? Então, eu trouxe essas duas referências aí aliadas a esse versículo, que são João 1:1, né? E João 1:14, que fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando João Batista diz, aquele que vem antes de mim, ele tem a primazia, desculpa, aquele que vem depois de mim, ele tem a primazia, porque ele é anterior a mim, ele está falando sobre a preexistência de Jesus. Né? Ok, amados? Isso é muito importante. Voltando para a tela, desculpa, a gente está na tela o tempo inteiro, né? Voltando para os slides, é porque, amados, eu dava aula de educação à distância, dava aula em estúdio, num curso de AD, aí eu usava essa expressão o tempo inteiro, voltando para a tela, porque a câmera ficava na minha cara, e aí quando eu queria voltar para os slides, eu tinha que dizer para o cara do estúdio, voltando para a tela, aí o cara botava, enfim, besteira. Versículo, a gente viu essa parte, né? Ele vem após mim, mas tem a primazia. E aí João diz, ó, ele veio batizando com água para que o Cristo fosse manifestado a Israel. Então, ele traz uma das funções do seu ministério. Né? A gente viu que o batismo é o ritual de purificação. A Bíblia diz que o batismo de João era de arrependimento para a remissão dos pecados. E nesse texto ele diz, vim eu, por isso, batizando em água, para que ele fosse manifestado a todo Israel. Né? A ideia da preparação do caminho diante de Deus, né? O precursor que prepara o caminho para a vida do Messias. Ok? Tudo isso é bem amarrado no texto, nos evangelhos, né? Tudo isso é muito coeso, tudo isso é muito justo, né? E muito claro. O batismo de Jesus, o batismo de Jesus, dos versículos 32 a 34. João viu o Espírito Santo descer do céu em forma de pomba e pousar em Jesus. E testificou que ele era o que batizaria com o Espírito Santo e que era o Filho de Deus. Então, eu trouxe essas três referências, né, em Mateus, em Marcos e em Lucas, que são as referências nos sinóticos a respeito do batismo de Cristo. E aí, só aquilo que eu já tinha dito, né? João não narra, o evangelista João não narra o batismo de Jesus. Ele registra o que João disse sobre ele. E João diz isso, ó. Eu vi o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo na forma de uma pomba e repousando sobre ele. E aquele que me mandou batizar com a água, ele disse, olha, aquele que você viu, o céu se abrindo e o Espírito descendo sobre ele como pomba, é aquele que vai batizar com o Espírito Santo. E é interessante porque o resto do texto de João não vai falar mais sobre o batismo com o Espírito Santo. Né? Esse é o único momento em João onde ele fala sobre, onde ele usa a expressão batismo com o Espírito Santo, que é a expressão que está em todo o Novo Testamento, né? Mas em João a gente só tem essa única vez, né? Ela só aparece dessa vez. Então ele diz, ó, aquele que me mandou batizar com água, né, o próprio Deus, me disse, olha, quando você vê o céu se abrindo sobre alguém, o Espírito descendo como pomba,
esse é o Cristo, né? Esse é o cara que, esse é o cara, né? E uma coisa interessante, era o que batizaria com o Espírito Santo e que era o Filho de Deus. Isso é muito importante. João traz a expressão Filho de Deus, né? Amados, a expressão Filho de Deus é importantíssima no Evangelho de João, porque como a gente já viu semana passada, e como você já sabe, o Evangelho de João tem como ponto central a afirmação de divindade de Jesus, né? Apresentar Jesus como Deus. Então, a gente vai ver em muitos momentos a expressão Filho de Deus no Evangelho de João, mais do que nos outros evangelhos, né? E desde o início, João Batista identifica Jesus como Filho de Deus. A expressão Filho de Deus em João é uma afirmação de divindade, ok? Não é uma questão de filiação adquirida, não é? Não é uma questão de adoção, não é alguém que passou a ser filho pela fé. No caso de Jesus, não, é um com Deus, o único do seu tipo, como a gente viu Bonogênesis, né, na aula anterior, e aquele que existe desde o princípio, beleza? Então, filho unigênito de Deus, o único, né, que é com ele desde sempre. Ele é, de fato, o Filho de Deus. A expressão Filho de Deus, ela se aplica perfeitamente à pessoa de Cristo, ok? Seguindo adiante. E aí, o finalzinho, né? Os primeiros discípulos de Jesus. Olha só. Então, acompanhado por 2 de seus discípulos, João apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus. E eles deixam João e seguem Jesus, versículo 35, né? Então, João está com esses 2 indivíduos, que são discípulos dele, e ele apresenta Jesus como o Cordeiro. E isso é maravilhoso, porque a lógica do ministério de João era apontar para Jesus. Nunca ter ministério paralelo ao de Jesus. Então, quando os caras estão com ele e Jesus está ali perto, ele diz, olha, aquele ali é o Cordeiro de Deus. E os discípulos entendem que eles devem seguir a Jesus e não a João, né? Isso é muito bacana. Isso tem uma simbologia também, né? Isso é um ato, algo que aconteceu com essas pessoas especificamente, mas isso representa o ministério de João, a sua característica de apontar para Jesus e de fazer as pessoas seguirem Jesus, né? Isso é muito bacana. Olha só. Os 2 discípulos acompanham Jesus até sua casa e passam o dia com ele. Eram provavelmente André e João. André leva seu irmão Simão até Jesus, apresentando-o como Messias. Jesus passa a chamar Simão de Cefas, né? Então, o que é isso? O texto fala que um dos discípulos era André. Eram 2 caras. Por que o evangelista apresenta um e não o outro? Porque provavelmente o outro é ele mesmo. E João não se menciona no seu evangelho. Ele está lá o tempo inteiro. Na verdade, ele se menciona como aquele discípulo que Jesus amava, né? Mas ele não se identifica nominalmente. E aí, ele diz que João está acompanhado por 2 discípulos, um deles é André. E o outro quem era? O outro provavelmente é o próprio João, né? Que também era pescador, também era galileu, né? O texto diz que André e Pedro e Filipe eram de Betsaida, uma cidade costeira, na cidade ali da Galileia. E a gente vê que André era irmão de Pedro, e André vai até Pedro e diz, Senhor, Pedro, olha, a gente achou, Simão, a gente achou o Messias, né? E quando Jesus encontra Pedro, Jesus muda o nome dele, ele passa a se chamar Cefas, que significa Pedro, né? Cefas na língua deles, né, no aramaico, e Pedro, que é o nome que vai ser utilizado no Novo Testamento, que está escrito em grego, né? Pedro é Petrus, né? Pedregulho, fragmento de rocha. Nunca pedra, nunca rocha. O catolicismo ensina que o nome Pedro é pedra e que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está edificada, é a rocha. Isso está muito longe da verdade histórica e bíblica, ok? A rocha é o próprio Cristo. A rocha que o pastor colocou no Nordeste, Pedro é brita. Pedro, né? A rocha a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por cabeça de esquina, é o próprio Cristo. Então a igreja nunca seria edificada sobre um homem, por mais santo que fosse, né? Então Pedro é pedregulho e Jesus passa a chamar Pedro de pedregulho, de fragmento de rocha, Petrus. E aí, amados, o texto diz que
Antes disso, né, o texto diz que André e João perguntaram para Jesus: onde é que o senhor mora? Ou onde é que o senhor assiste, né? E eles perguntam de outra forma, eles perguntam, Rabi, eles identificam Jesus como mestre, e quando eles perguntam, Rabi, onde assistes? Eles estão querendo dizer assim, onde é que o senhor ensina? Entende? O significado não é curiosidade para saber onde Jesus está morando. Não é uma pergunta nesse nível. Quando eles perguntam, Rabi, onde assistes? Eles querem saber onde é que eles podem ir para aprender com ele. E o texto diz que eles passam o dia com Jesus, e era a hora 10ª. Em João, a cronologia é diferente. João conta as horas de maneira diferente dos sinóticos. Então, a hora 10ª em João provavelmente seguia a cronologia dos romanos, então é 10 da manhã mesmo. Então, eles encontraram Jesus 10 da manhã e passaram o dia com ele. Ok? A hora 9ª nos sinóticos é uma coisa, né? E a hora onde você assiste o Faustão, o Fernando colocou, essa foi muito boa. E a hora 10ª, né, no Evangelho de João é outra coisa. Beleza? E aí o texto diz que Jesus decidiu ir para a Galileia, né? Voltar para a Galileia. Jesus era galileu, né? Jesus cresceu em Nazaré. E os discípulos vão com ele, os discípulos que ele fez naquele momento ali, as pessoas que ele conheceu, né? E o texto diz que Filipe chamou um cara chamado Natanael para seguir Jesus. Esse Natanael não aparece nos outros evangelhos. Na verdade, ele aparece com outro nome. Natanael é Bartolomeu, ok? Então, o apóstolo Natanael, que aparece em João, é Bartolomeu. Isso acontece porque muitas vezes os discípulos tinham mais de um nome. Por exemplo, Mateus é Levi, né? Por aí vai. Ok, pessoal? Judas é Tadeu também, né? O Judas, um dos Judas, sem ser Judas Iscariotes. Então, a gente pode encontrar um personagem com 2 nomes, né? Por uma série de motivos. Então, olha só. Então, Jesus decide retornar a Galiléia, chama Filipe para segui-lo, né? E Filipe chama Natanael, que é Bartolomeu. E aí ele diz, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Olha que interessante. Essa parte é tão bacana, amados, porque é o seguinte, eles vão até o seu amigo, né? Filipe vai até o seu amigo e diz, olha, a gente achou aquele de quem Moisés escreveu na lei, Jesus o Nazareno, filho de José. E Natanael responde, Nazareno, cara pálida, e Nazaré dá alguma coisa que preste? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe responde, vem e vê. Essa expressão vem e vê, Jesus tinha usado antes quando os discípulos perguntam, mestre, onde assistes? Né? E ele diz, vem e vê. Né? E aqui, mais uma vez, a gente tem o vem e vê, só que saindo da boca de outra pessoa. Né? Veja com seus próprios olhos, vem experimentar. Abra sua mente para você passar por isso. Né? Então, você tem um preconceito contra os nazarenos, contra Nazaré, mas venha ver se você pode achar alguma coisa boa que venha de lá. Né? Porque nesse momento os caras ainda não sabiam que Jesus nasceu em Belém, de Judá. Jesus não nasceu em Nazaré, mas ele cresceu em Nazaré. E aí, olha que interessante. Isso é muito bacana. Quando Filipe vai até Bartolomeu, vai até Natanael e fala, nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, isso revela um anseio messiânico muito forte. E naquele momento, aqueles homens estão esperando pelo Messias. Estão até mesmo procurando por eles. Então, quando João aparece pregando no deserto, e há aquela expectativa sobre a identidade de João, sobre se João seria o próprio Cristo, muita gente vai para o deserto na expectativa de que ele seja o Cristo. Então, a gente tem um homem nacionalista, né? Um homem que com certeza se afligia, né, pela opressão do povo de Israel na mão dos romanos, um cara que tinha muita fé em Deus para crer nas profecias e saber que viria o libertador, né, o Messias, e aquela comunidade de pessoas que estavam ansiando pela vinda do Messias. Então, não é por acaso que a gente tem esse diálogo. A gente achou o Messias, né? E ele pergunta, meu amigo, Nazaré, é como se dissesse, ó, tem um cara aí que ele é diferenciado, ele vem de Maceió. Maceió. E Maceió dá nada que preste, né? E o Nordeste dá nada que preste, né? Então, a Galileia era uma região marginalizada, a Galileia era uma região empobrecida, era uma região onde as pessoas não tinham um nível cultural muito alto, era uma região inclusive que tinha sofrido influência do helenismo, de modo que em Jerusalém os puristas, né, os
pessoas mais apegadas à lei e à cultura judaica, eles desprezavam também os galileus por isso, eles tinham um sotaque diferente, e os nazarenos, estando na Galileia, não fugiam dessa regra, né? De modo que Natanael responde dessa forma. E vem coisa boa de Nazaré, tu acha que o Messias é nazareno, né? E Filipe responde, vem ver, cara pálida, né? Vamos ver, vamos descobrir, né? E olha que legal. Versículo 46, né? Quando ele pergunta se pode ver alguma coisa boa de Nazaré, e Filipe responde, venha ver. E aí, olha que interessante, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E eu coloquei aqui, amados, nacionalismo, anseio messiânico, fé nas promessas de Deus. Quando Jesus diz sobre Natanael, esse cara é um verdadeiro israelita, nele não há dolo, né? Ele é um cara sério, ele é um cara verdadeiro, né? Ele não é um cara falso, ele é um cara verdadeiro. Ele é fiel aos seus pensamentos, aos seus sentimentos, ao seu nacionalismo, né? E aquilo fala ao coração de Natanael, né? Ele nunca tinha visto Jesus, eles nunca tinham trocado nenhuma palavra, mas o fato de Jesus dizer isso sobre ele, isso mexe com ele. Ele diz, como é que você sabe? De onde é que você me conhece? Aí Jesus diz, eu vi você quando você estava debaixo da figueira, antes que você fosse chamado pelo seu amigo, antes de Filipe te chamar, eu te vi. E ele diz, e ele fala, a partir do momento que Jesus traz essa revelação de tê-lo visto, quando ele estava sozinho debaixo de uma figueira, ele diz, Jesus, tu és de fato o Cristo, tu és o Filho de Deus. Por quê? Porque aí entra a questão da onisciência, que é outro tema do Evangelho de João, a onisciência de Cristo. Como é que Jesus viu o cara, né, estando eles separados? Como é que ele sabia onde ele estava, o que, é que ele estava fazendo, provavelmente o que, é que ele estava pensando? Talvez fosse um momento de angústia pessoal, né, um momento em que esse sentimento nacionalista, esse anseio messiânico tivesse muito aflorado, ele estivesse pensando nisso. Talvez desabafando, não sei. Mas isso, de alguma forma, quando Jesus identifica como verdadeiro israelita, né? E olha só que interessante, não é só um israelita, é um verdadeiro israelita. Porque o verdadeiro povo de Deus não é pela carne. Entendem, amados? Então, essa expressão verdadeiro israelita tem um peso muito maior do que simplesmente Jesus saber que ele é de Israel. Entendem, amados? Tem a ver com essa questão de alguém que espera as promessas de Deus e alguém que ama o seu país. Esse é o verdadeiro israelita. E Jesus ouviu também, onde ele estava lá sozinho debaixo da figueira. Essa demonstração de onisciência é o bastante para que o cara se desarme. Meu amigo, então você realmente é o Messias. E você é divino, cara. Você é o Filho de Deus. Né? Isso é muito bacana. E Jesus responde, olha só, finalzinho do texto. Jesus responde, aqui no versículo 49, né, Natanael respondeu, disse-lhe, Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, a gente tem mais uma vez a expressão Filho de Deus, né, que a gente vê em João Batista, e dessa vez ele traz aqui o Rei de Israel. Tu és o Filho de Deus e tu és o Messias, de fato, aquele que a gente estava esperando, aquele pelo qual procurávamos. E Jesus responde, e disse-lhe, na verdade vos digo, antes disso, né, Jesus diz, meu amigo, você creu porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira? Você vai ver coisas muito maiores. E aí essa parte final, esse último versículo, né, vamos ler, onde ele diz, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse é o finalzinho da aula, né? Esse é o último versículo. Isso é muito legal, amados, porque é o seguinte, primeira coisa, você creu porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira, você vai ver coisas muito gloriosas, você vai ver coisas muito maiores. E ele diz, em verdade vos digo. Essa expressão em verdade vos digo, é uma expressão que aparece nos evangelhos apenas na boca de Jesus. Em verdade é amém. Amém vem do hebraico emuná. Emuná em hebraico é verdade. Então, é uma derivação da palavra verdade, né, que aparece nos evangelhos, só que em João tem uma diferença. Em João ele fala 2 vezes. Nos outros evangelhos, por exemplo, na hora da crucificação,
um dos malfeitores, né, dos que estavam pendurados, né, na cruz, do lado de Jesus, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Só que em João, quando ele traz essa expressão, ele traz duplicado. E essa expressão indica que ele vai dizer uma coisa que é muito verdadeira, mas é muito importante. Tudo que Jesus dizia era verdade. Mas quando ele diz em verdade vos digo, ele está enfatizando algo que é solene e algo que é muito importante, que os discípulos devem se lembrar. Entende, amados? Então, essa ênfase, utilizando essa expressão, amém, eu te digo, e, sobretudo, falando ela de maneira duplicada, tem essa conotação da importância e a ênfase que Jesus está dando a uma fala, que não deve ser esquecida, que tem que ser registrada e lembrada. Beleza? E olha que legal, quando Jesus fala, vocês vão ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo, a gente tem duas referências muito legais na Bíblia. A gente tem o sonho de Jacó, no livro de Gênesis, né? Quando Jacó estava fugindo do seu irmão, Esaú, no meio do caminho ele tem uma visão, no lugar que ele batiza de Betel, casa de Deus. E ele vê os céus abertos e uma escada, né, que ia até o céu, e os anjos de Deus subindo e descendo. Ele diz: pô, que lugar terrível, isso aqui é a casa de Deus. E ele chama de Betel, né? Então, é o que Jesus fala, os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo. E outra referência nós encontramos no batismo de Jesus, porque os evangelistas registram que, quando Jesus foi batizado, o céu se abriu, uma voz foi ouvida que dizia: este é o meu filho amado, no qual encontro o meu prazer, né, no qual me comprazo, e o Espírito desceu, o Espírito Santo desceu do céu como pomba. Amém, amados? Então a gente tem aqui essa referência dos céus abertos e os anjos descendo, ou poder de Deus descendo, algo desse tipo. Então são versículos que, de alguma forma, dialogam, né, com essa fala de Jesus. E para fechar essa questão aqui do amém, né, eu trouxe aqui essa informação, né, o texto grego, como aparece, essa parte inicial, e aqui é do hebraico amã, raiz da palavra amém. Esse amã vem de emuná, né, que significa verdade, e ele é a raiz da palavra amém, e salienta a importância de algo a ser dito, né? Foi usada por Jesus nos evangelhos, e em João ela aparece duplicada. A gente só vê Jesus falando isso nos evangelhos. Beleza, amados? Então, esse foi o capítulo 1, né? Nós vimos o prólogo do Evangelho de João, o verbo pré-encarnado, o verbo pré-existente que encarna na pessoa de Jesus, aquele que revelou o Pai em essência, que revelou a humanidade o Pai, aquele que nos dá o direito de sermos feitos filhos de Deus, porque todos quantos o receberam, a todos quantos receberam deles o direito de serem feitos filhos de Deus. E a gente viu essa parte de hoje, né? O testemunho de João Batista a respeito de Jesus e Jesus fazendo os primeiros discípulos, beleza? O Evangelho de João é um livro maravilhoso, tem muita coisa muito boa, muito importante e com certeza vai ser muito proveitosa essa EBD, né? Essas semanas que vão se seguir, nas quais a gente vai estar estudando o Evangelho de João, beleza? Então, eu já encerrei, mas eu vou abrir aqui o microfone para quem quiser comentar, os pastores quiserem comentar, e os irmãos também, se quiserem comentar ou fazer alguma pergunta. Estou aqui liberando o microfone para quem quiser falar, libera o seu próprio microfone, beleza? Então, queria muito ouvir os pastores, se quiserem falar alguma coisa, pastor Hugo, pastor Walter, pastor Alice, pastor Rhodes, beleza? Então, vou dar um mute aqui no meu. Pastor Tiago, parabéns, viu? Aula sensacional, muito boa, muito fácil de entender. E eu acho que não tem muita coisa a acrescentar, não. Só assim, essa questão da comparação, né, que Jesus faz sobre si mesmo com a visão de Jacó. Que coisa interessante, né? Jesus, ele é a escada que liga os céus à terra, né? É assim que ele é apresentado em Colossenses por Paulo, né? Todas as coisas convergem nele, é ele que liga, né? Céus e terra. Isso é sensacional. Jesus ele é o filho do homem e é o filho de Deus, né? Ele une as duas coisas, ele une os dois mundos, né? Isso é sensacional. Existe desde a antiguidade, assim, histórias em que é apresentado um protagonista, né? Que ele une dois mundos. E isso é uma sombra, né? Que se manifesta em Jesus. Na verdade, até hoje em dia, na cultura pop, você vai ver essa figura desse personagem que une dois mundos.
Isso está enraizado na cabeça do ser humano. Não é, os escritores não criam isso do nada. Isso é um arquétipo, né? Isso está dentro de nós, né? Esse conceito do herói de dois mundos, né? Eu vou dar um exemplo recente aqui da cultura pop, né? O Avatar, né? Que o protagonista, ele é um ser humano, mas ele se torna um nave, né? Da raça nave, né? É muito interessante. Jesus é isso, é a realidade disso. Esses símbolos, esses personagens da ficção são sombras, né? Mas Jesus é a substância que inspira tudo isso. Sensacional. E só para não perder a deixa aqui, esse versículo aí que os discípulos de João vão até Jesus e perguntam onde ele assiste, né? É uma prova de que Jesus tinha TV em casa, né? Então, onde é que o senhor assiste? Ele vem aqui e vê, né? Aí a Bíblia diz que ele leva eles para casa, né? Então, Jesus tinha TV em casa. E segundo o Fernando Américo, eles iam assistir naquela época alienígenas da atualidade. Então, brincadeiras à parte aqui, o pastor Tiago Essa foi excelente, ótima, viu? velho. Foi muito boa. Também achei. Valeu. Mas, olha, o pastor Hugo colocou aqui um versículo muito bacana. Eu não tinha visto, né? Que eu não estava olhando o chat. O versículo de Zacarias 3, 9 e 10. A gente falou sobre a questão da pedra, né? Jesus como a rocha, a pedra que foi rejeitada pelos construtores, mas foi a cabeça de esquina. E aqui, Zacarias 3, 9 e 10. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Interessante também, porque Natanael está debaixo da figueira, né? Muito legal. Então, um versículo muito bacana, muito apropriado. Pastor Walter, o senhor quer falar? Queremos ouvi-lo. Amém, bom dia, povo de Deus. Eu faço minhas as palavras do pastor Hugo. Eu não tenho nada a acrescentar, né? E me considero, assim, abençoado pela oportunidade de estar aqui, ouvindo, né, na boca do pastor Tiago, a sabedoria que Deus lhe tem dado, né? E louvar a Deus porque ele tem sido um estudioso aplicado. E as suas aulas estão primorosas. Aliás, a aula dos nossos dois mestres aí são sempre primorosas, né? E eu agradeço ao Senhor porque isso começou comigo, né? Modestamente, hoje eu estou como ouvinte, mas isso não me diminui nada, né? Porque os frutos estão aí, mostrando que meu trabalho não foi em vão, né? Pastor Rossi também, o seu nível de conhecimento muito grande, graças a Deus. Então, a igreja, Batista Plenitude, está de parabéns pelos seus mestres, pela capacidade que Deus tem dado a vocês. E eu me consideraria, assim, um soberbo se tentasse aumentar alguma coisa, acrescentar alguma coisa aí, a não ser se fosse assim, extremamente relevante, né? Como esse texto que o pastor Luca acabou de citar de Zacarias, tem uma relevância monstruosa, mas como eu não tenho assim nada a acrescentar, eu só tenho mais que agradecer a Deus por estar aqui ouvindo essas coisas. Amém, pastor. Muito obrigado pelas palavras e que bom, né? Bom, Deus é maravilhoso. Então, Matos, se ninguém quiser comentar nada ou perguntar nada, na próxima semana o pastor vai trazer o capítulo 2. O pastor Hugo vai ser muito legal, porque é um capítulo fantástico. Tem o casamento, né, as bodas em Caná, tem um significado simbólico, profético, né, maravilhoso. Tem Jesus purificando o templo, tem muita coisa legal. Eu sei que vai ser muito boa a aula. Todo o Evangelho de João é imperdível. Beleza? Pastor TJ, como sabemos que Natanael é Bartolomeu? É por essa questão que eu tinha falado para vocês, sabe? Inclusive, tem também os registros extrabíblicos, né? Porque assim, a gente tem a história dos apóstolos na Bíblia até certo ponto, mas tem uma literatura do segundo século, terceiro século, sabe, que nos permite ter uma clareza maior sobre o destino desses caras, o que eles fizeram, né? Então, a gente tem esses testemunhos extrabíblicos, mas também tem o fato da gente poder identificar o personagem de um livro para o outro. Beleza, pessoal? Então, como Mateus e Levi, né? O texto não diz, nos evangelhos não está escrito, Levi é Mateus.
mas a gente identifica por alguns elementos. Ok? Mas é uma última pergunta. Isso, o Pachogo escreveu aqui. É muito comum na cultura asiática ter mais de um nome, né? Então a gente pode ver, por exemplo, o próprio Paulo, né? Paulo não é um nome que ele adotou para pregar entre os gentios. Paulo era provavelmente um dos nomes de nascimento dele. O nome dele era Saul, né? Que é o nome hebraico, e provavelmente era Saul Paulo. Paulo é um nome helênico, né? Ele nasceu em Tarso da Cilícia. Então, ele tinha o seu nome hebraico, pelo qual ele era conhecido na comunidade de Israel e que é utilizado no início do livro de Atos, mas quando ele vai pregar para os gentios, ele passa a utilizar o seu nome romano, que é Paulo. Viu, pessoal? Então, existe essa lógica de ter mais de um nome, né? Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, vamos encerrar, né? Vamos orar para encerrar, são 11h15. Agradecer a Deus por esse dia, né? Final de semana maravilhoso. Ontem foi muito bacana o canal. Deus tem abençoado muito, mas a reunião do canal está sendo maravilhosa. Viu a liderança do nosso irmão, o Diácono Johnny. E está sendo maravilhoso. Estou vendo aqui o nome do canal, por isso que eu... Né, é o Lui. Oi, pastor. É o Lui. É o Lui, né? Pronto. Isso é o nosso Lui. Canal aí. Que o Lui esteja convosco. Ele está no meio de nós. Boa. Então, mas tem sido maravilhoso o canal, né? Os cultos têm sido maravilhosos. O Senhor está no nosso meio, tem feito maravilhas. Então, a gente tem que ser grato, né? E aproveitar esse momento para conhecer mais do Senhor, buscar mais do Senhor. Vamos orar finalizando, né? Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por esse final de semana, Pai, por esse dia, por esse momento, Pai, pelo momento que a gente pôde estar aqui estudando a palavra, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, cada um de nós, nos dê revelação, Pai, que a gente possa trazer aquilo que é útil, aquilo que é relevante, Pai. Tem muita coisa a ser dita, Pai, tem muita coisa a ser estudada, Pai, mas tem aquilo que é relevante de fato, que a gente possa trazer o que é relevante, Pai, o que é importante, o que o Senhor quer que o teu povo conheça e aprenda, em nome de Jesus. O Senhor abençoe muito o dia de hoje, seja um dia maravilhoso, abençoe muito o culto nessa noite, Pai, a palavra, os louvores, o ofertório, que todos os eventos hoje sejam abençoados pelo Senhor, conduzidos pelo Senhor. Nós agradecemos, Pai, agradecemos e exaltamos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tiago.